centralizar e desconcentrar o recurso que, ora, ficava muito concentrado na capital, e vocês vão ver um pouquinho disso na frente. 100% do projeto pode ser patrocinado com o recurso da renúncia fiscal. Pode passar. A resolução número 89 de 2020, ela, para a gente, ela é um divisor de águas dentro desse processo da lei de incentivo, por conta de que ela impõe alguns critérios para que o proponente, que é a pessoa que apresenta o projeto, a empresa que apresenta o projeto, a pessoa jurídica que apresenta o projeto, porque não precisa ser exatamente uma pequena empresa, pode ser um microempreendedor também pode, da cultura também pode apresentar os seus projetos na lei de incentivo. Lembrando que para a CEMEI ele tem uma faixa de recebimento ao ano, e uma vez que ele faz um projeto que ultrapasse e ele é credenciado na lei de incentivo, ele migrará automaticamente para um outro regime que talvez não seja o regime do MEI. Então isso é importante que seja dito. A resolução é um divisor de águas, porque a gente já garantiu no instrumento os princípios de desconcentração do recurso que nós acreditamos e estamos batalhando para que seja sempre uma constante das nossas políticas públicas implementadas a partir de 6 de dezembro de 2019, quando a gente chegou na Secretaria de Cultura, e a resolução dialoga exatamente com isso. Na resolução, fala um pouquinho de prazo de inscrição. A lei de incentivo ela fica aberta de 1º de março a 30 de novembro. Pelo menos a gente garantiu que as pessoas tivessem um prazo maior para escrever os seus projetos. Então, está lá isso dito na resolução. A gente fala um pouquinho do que são os projetos excepcionais, porque quando a gente chegou na Secretaria, a excepcionalidade, ela não tinha exatamente um regramento específico, e a gente começa a dar um regramento a partir da resolução 089, e agora, para o Estado do Rio de Janeiro, projetos excepcionais são projetos que falam com o Carnaval, com o Réveillon e com o Natal, porque ele está atrelado a um estudo de impacto econômico e financeiro, que também passa pelo turismo, para que a gente entenda se, de fato, aquele projeto traz para o Estado do Rio de Janeiro uma relação de investimento no sentido de quanto a gente ganha, quanto o Estado ganha economicamente quando a gente patrocina aquele projeto. Para que vocês tenham noção de como esse estudo de impacto é importante, esse ano a gente está fazendo, pela lei de incentivo, o Museu do Flamengo. E a gente ficou muito preocupada, né? Porque foi uma novidade para a Secretaria de Cultura esse patrocínio de cultura dentro desse ambiente esportivo. E aí nós pedimos uma pesquisa para entender como proceder, porque uma vez que a gente faz com o clube, você não pode, ainda mais eu que sou flamenguista, tem que tomar muito cuidado com isso. A política pública, você precisa abrir o campo para todos eles. Museu é cultura, é um equipamento cultural, mas a gente queria ter exatamente indicadores para a gente entender se continuaríamos nesse processo ou não. E aí a Fundação Getúlio Vargas recentemente nos devolveu esse pedido desse estudo, e todo R$1 do Estado do Rio de Janeiro que está sendo investido nesse museu, esse museu depois de pronto, que é agora já no primeiro semestre do ano, ele devolve ao Estado do Rio de Janeiro R$37. Todo R$1 que a gente está investindo nesse equipamento volta R$37 aos cofres públicos do Estado, por conta do número de pessoas que vão vir ao Rio de Janeiro, se hospedar no Rio de Janeiro. Eles trabalham com pesquisa,
né? Então isso para a gente é muito bacana. Ele não cumpriu, tá, gente? Ele não é um projeto excepcional, ele é um projeto regular, ele é um projeto muito customizado. A lei de incentivo é parte desse projeto, porque eles têm muitas outras leis e muitos outros níveis de captação, recursos próprios do próprio clube, mas eu estou trazendo um exemplo para vocês de o quanto essa lei é importante e, especificamente, no projetos excepcionais, o quanto a gente tem abrigado essas questões, dois indicadores para a gente, de fato, ter respaldo para fazer exatamente nesse modelo. É o nosso carnaval. Né? O nosso carnaval cumpre um requisito de projeto excepcional e a gente vê o quanto a gente fala com as pessoas dentro dessa festa, que é uma festa muito popular, tem a cara do estado, da cidade do Rio de Janeiro. Essa resolução, e o grande ganho dessa resolução é exatamente esse item. Ela estabelece, né, um teto de 1,5 milhão para todos os projetos que quiserem se inscrever. Entretanto, ela permite que o proponente possa chegar a 3 milhões se eles cumprirem 3 requisitos. O primeiro requisito é fazer o projeto em 2 cidades diferentes. O segundo requisito é fazer o projeto dentro de um equipamento público. E o terceiro requisito é ter uma política potente de acesso apresentada no projeto. Então vamos lá. Por que isso, secretário? Quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, apesar da gente ter uma lei, que é a Lei 7035, que diz que todo fomento à cultura precisa acontecer 40% dele na capital e 60% no interior do estado, isso não era uma realidade. Essa lei, ela não era cumprida. E ela, para dizer melhor, ela era largamente descumprida. E aí a gente falou, precisamos cumprir a lei. A gente precisa fazer valer essas palavras que estão escritas na Lei 7035, os princípios dessa lei. E a gente descobriu que, para fazer isso, a gente precisaria melhorar os nossos instrumentos regulatórios. Foi quando a gente reescreveu a resolução. Fizemos uma nova resolução. E aí a gente disse, você quer fazer evento no Rio de Janeiro, na capital? Capital é um lugar muito potente para a realização de eventos. Tudo bem. Se você quer fazer só no Rio de Janeiro, capta 1,5 milhão, faz seu evento. Mas você quer captar mais do que 1,5 milhão, tu vai ter que fazer Rio de Janeiro e São João de Meriti, Rio de Janeiro e Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Barra do Piraí, Rio de Janeiro e Valença, Rio de Janeiro e Varriçai, Rio de Janeiro e Cambuci. Isso já obriga as pessoas a desejarem fazer os seus eventos em 2 lugares, por conta de que eles querem ultrapassar o limite que a lei permite quando é uma cidade só. Tem sido uma experiência muito bacana, porque quando o proponente chega lá, muitos deles chegam querendo burlar esse regramento e nos oferecendo, mas eu não posso fazer isso, não posso, se eu trouxer as pessoas aqui para a capital, não é a mesma coisa que eu estivesse fazendo lá, se eu botar um ônibus, e aí as pessoas vão dando essas alternativas e a gente vai dizendo, não é assim, não é puxadinho, não é favor, precisa ser desse modelo. E muitas das vezes, as pessoas vão, fazem, e depois voltam para nos agradecer. Poxa, Daniel, foi maravilhoso o evento que eu fiz lá em São Gonçalo. Inclusive, deu mais certo do que o evento que eu estava fazendo aqui no Rio. Eu atingi mais pessoas. Então, assim, muitas das pessoas resistem no primeiro momento, mas depois que vivem no processo da experiência, as pessoas acabam voltando para nos agradecer. Então, tem sido uma experiência muito gratificante nesse sentido. Uma outra questão é que a gente, quando chegou na Secretaria de Cultura, e a gente tem os nossos equipamentos culturais,
a gente percebia que praticamente nada que a gente incentivava fortalecia os nossos equipamentos culturais. Então a gente tinha projetos maravilhosos acontecendo em equipamentos privados, e as nossas bibliotecas parques, os nossos teatros que são públicos, a gente não tinha as melhores pautas acontecendo ali. E aí a gente disse assim, para captar o teto, tem que fazer dentro de um equipamento público. E aí, gente, quando a gente fala equipamento público, não é equipamento público do Estado. É um equipamento, pode ser a praça pública, a universidade pública, a rua, o teatro da cidade que é público, a quadra da escola pública. Nós não olhamos somente para o nosso umbiguinho, não, lá do Estado. A gente olhou para o fortalecimento dos equipamentos públicos do Estado como um todo, do Estado, da cidade, do município como um todo. Isso tem sido muito bacana. Tem muita coisa que tem acontecido em escola, na rua, tem sido reconfigurado de uma forma diferente por conta dessa exigência. E a terceira exigência é que tem que ter uma política de acesso. O evento não necessariamente precisa ser gratuito, mas tem que estar demonstrado no projeto que, apesar dele não ser for gratuito, maravilhoso, já cumpriu. Se não for gratuito, tem que estar demonstrado no projeto qual é a política de acesso, de amplo acesso que você está oferecendo. Tipo, o evento não é gratuito, mas todos os meninos de escola pública vão entrar de graça. Todas as pessoas com deficiência vão entrar de graça. Todos os profissionais de dança vão entrar de graça. Você vai ter que demonstrar exatamente uma política de acesso importante, e aí essa é uma avaliação que a comissão, que a CAP faz, porque é ela que vai ter condição de dizer, não, isso aqui tem uma política de acesso que aparece. Não, essa política de acesso ainda não é o suficiente para atingir o teto de 3 milhões. Ele vai ter que demonstrar, e aí nos processos de diligência, o parecerista vai conversando com o proponente, vai dizer, ó, não basta só receber alunos de escola pública, preciso que você ainda demonstre outras questões. E aí o projeto vai sendo diligenciado até que ele chegue ao formato daquilo que a gente quer. Então esse é um grande ganho. Essa resolução trouxe muitos avanços para a Secretaria de Cultura. É uma resolução que vai ser revisitada nesse período que a gente fechou o ICMS até 1º de março. A gente já percebe que, apesar de ser uma política pública recente de 2020, ela já precisa de ajustes. Somos nós que precisamos fazer os devidos ajustes para que ela ainda atenda melhor a sociedade. Isso está no nosso radar, ela já vai ser ajustada, porém, esses princípios permanecerão. Princípios que dialoguem com democratização, desconcentração de recursos, aparecerá o tempo inteiro nesse documento. Pode passar. Preciso dizer que também um outro ganho, né, quando a gente chegou lá na Secretaria de Cultura, era muito engraçado. As pessoas iam até a Secretaria de Cultura, iam lá até a sede dar entrada nos seus projetos de ICMS. Iam com uma pastinha na mão, iam com os documentos impressos, e era esse jeito que dava entrada. No meio do caminho a pessoa dizia que dava entrada, o documento sumia, aquelas coisas que vocês já sabem como é que funciona. E aí eu falei assim, não é possível, gente. Não é possível que tem que ser, que esse é o melhor modelo. E que ninguém nunca olhou para estabelecer uma rotina que fosse diferente, que inclusive dialoga com a questão das transferências. Quando terminava o projeto, a pessoa ia lá com uma... Eu já cheguei a receber caixa, aquelas caixas tipo de hortifruti, com todas as prestações de conta, e entregava lá na CSEC. Tem alguma coisa errada. E aí a gente sentou com a nossa equipe de TI, que inclusive é maravilhosa,
E nós construímos esse sistema. Não existe outro lugar que tenha, que foi algo construído dentro da própria secretaria. Nós construímos o Desenvolve Cultura, que tudo que a gente faz hoje, a gente faz por dentro do Desenvolve. A gente faz tanto os nossos projetos de CMS, quanto os nossos projetos com os recursos do Fundo de Cultura, por dentro do Desenvolve Cultura. E hoje as pessoas de qualquer lugar do mundo podem não só escrever os seus projetos, mas prestarem conta e acompanhar em que fase o seu projeto está. Está na fase de avaliação documental? Foi encaminhada para o parecerista? Já foi publicada no Diário Oficial a aprovação? E o nome disso é transparência com os processos. Então, o Desenvolve Cultura está super ativo. Cada dia a gente tem aperfeiçoado o sistema, mas ele já é um sistema muito potente. Então, é muito importante que aquelas pessoas que lidam com o ICMS ou com algum nível de relação com a Secretaria de Cultura façam lá o seu login. A gente fala por dentro do sistema, porque tudo fica salvo no sistema. Inclusive, nós fizemos 105 milhões de projetos incentivados na Lei Aldir Blanc. E nós não tivemos um problema. Passamos por todos os níveis de auditoria, inclusive dos órgãos de controle. Pagamos auxílio emergencial da cultura. Não tivemos nenhuma primeira página de jornal dizendo pagou o traficante, pagou a menina que não é da cultura, pagou o menino que não tem relação com a pauta. E poderíamos passar por isso. Poderíamos. Poderíamos sofrer uma fraude de documentação entregue. Poderíamos. Não estamos livres disso. Pagou militar, pagou funcionário público. Poderíamos, mas não passamos. Porque o nosso sistema deu bastante conta de filtrar quem são de fato as pessoas da cultura e que mereciam receber, portanto, esse recurso e já não tinham recebido aquele primeiro recurso que foi do auxílio emergencial que o governo federal pagou antes da Lei Aldir. Então, isso tem nos trazido muita alegria, um orgulho enorme para a Secretaria de Cultura ter conseguido fazer essa entrega, que na minha concepção é uma das maiores entregas que a nossa gestão vai fazer ao longo desse período, porque é algo que ninguém mais vai conseguir tirar. As pessoas podem chegar lá, quererem trocar o nome, podem chegar lá querer inventar alguma outra coisa. Eu até brinquei, e isso não foi de propósito, tá, gente? Mas porque a gente estava lá, que nome que a gente vai colocar nisso? Que nome? E aí, numa reunião de equipe, surgiu o Desenvolve Cultura. E foi Desenvolve Cultura e pronto. Aí depois de uns 3 meses, que estava publicado no Diário Oficial, que o Desenvolve estava rodando, eu encontrei uma pessoa e falou assim para mim: menina, tu teve uma sacada maravilhosa nesse programa. Eu falei, tá, sim. Precisávamos avançar. Ela, não, com o nome do programa. Falei, Desenvolve Cultura? Ficou legal, né? Ela, não, menina. Você não é de Duque de Caxias? Você botou Desenvolve Cultura, Duque de Caxias. E o seu nome é Daniele Christian? Daniele Christian. Você teve uma... Eu falei, criatura, nem pensei nisso. Nem pensei nisso, mas agora agora eu já gosto mais desse programa. Mas juro que não pensei nisso. Foi Desenvolve Cultura porque tinha que ser. Não tem nada a ver com o Duque de Caxias e com Daniele Christian. Tem a ver com uma política em desenvolvimento, que está crescendo, né? Que tem a ver com isso. Mas a gente sabe que se chegar alguém com essas loucuras, vai trocar o nome, não tem problema, mas retroceder nessa política de transparência, eu acredito que ninguém conseguirá fazer isso, porque a sociedade já se apropriou desse instrumento, que não é mais só da Secretaria de Cultura, que são das pessoas. Uma política pública implementada e já em fase de apropriação. O sistema permite a maior transparência dos processos de análise
e facilita o diálogo entre proponentes e patrocinadores também. Porque a gente tem um módulo patrocinador que a pessoa está lá dentro da Petrobras e vai poder acessar e entender se aquele projeto está realmente sendo analisado, teve mérito, passou pela CAP. Então isso facilita também o diálogo dos proponentes com as empresas que querem patrocinar. E, inclusive, a gente precisa dizer que o Desenvolve Cultura trouxe muitas empresas que olhavam para o Estado do Rio de Janeiro com um nível de descredibilidade novamente para o processo de incentivo. Nós estamos nos preparando para, nessa quarta-feira, estar publicando no Diário Oficial uma sinalização forte do retorno da Petrobras. Nós vamos publicar, por isso que a gente está nessa correria, 17 milhões de projetos incentivados, juntamente com a Petrobras, projetos incentivados continuados, todos eles com 2 anos de duração, e todos eles em áreas de vulnerabilidade social. Inclusive, pode aplaudir. Inclusive, tem um projeto de dança muito bacana, que é o projeto da Ellen Serra, que é o projeto Vingançar, que acontece no Morro do Alemão, que eu não sei quem me conhece. É um projeto selecionado pela Petrobras, pela lei de ICMS, e que vai ser apoiado com esse recurso. Para além disso, projetos em Jardim Catarina, em São Gonçalo, que é aquela maior favela plana do estado do Rio de Janeiro. Projeto do Circo Marcos Frota, que é um projeto maravilhoso que acontece na Quinta da Boa Vista, que é de graça para todo mundo. Vai à Quinta, que já pode entrar no espaço da Quinta de forma gratuita, e vai ao circo, um projeto anual que acontece o ano inteiro, patrocinado também pela Petrobras e pela Secretaria de Cultura. Então, assim, muita coisa bacana. Acompanhe o Diário Oficial de quarta-feira, que vocês vão ficar surpreendidos. Mais importante do que os projetos que nós estamos incentivando por dentro desse instrumento é o retorno da Petrobras ao incentivo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos muito felizes, porque também foi publicado há 3 dias atrás, na sexta-feira, o retorno da Vivo. A Vivo não patrocinava nada no Rio de Janeiro e patrocina muita coisa em São Paulo. Hoje a Vivo já consegue olhar para a Secretaria de Cultura, para a política pública que a gente está entregando e já retorna para o patrocínio. Empresas farmacêuticas que não também olhavam com estranhamento para a lei de incentivo, voltam ao incentivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, para que vocês entendam exatamente todos os benefícios que o Desenvolve Cultura traz para dentro do processo da lei de incentivo. Então, a gente tem conversado com outras marcas muito importantes. Então, eu estou dizendo isso porque eu estou entendendo que a gente tem um nível de pessoas aqui que devem estar aguardando essa formação para irem para o mercado captar, buscar captar os seus recursos para apoiar os seus projetos. Então, isso precisa fazer parte da fala de vocês. Olha, inclusive, tem um Desenvolve Cultura, um sistema que permite que a empresa acompanhe o projeto, porque isso atende aos compliances das empresas, das grandes empresas do Estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Aí a porta de entrada do Desenvolve Cultura, né? E a gente tem a parte que fala com os proponentes e a parte que fala com os patrocinadores. Então, tanto os proponentes e os patrocinadores podem acessar o programa, pode passar. E aí, gente, no módulo patrocinador, né, a gente tem lá o cadastro dos patrocinadores, a gente também analisa o documento da empresa que vai patrocinar. Tem que estar com as certidões em dias, porque depois, se ela não tiver com essas certidões, com o nível de documentação em dia, ela não consegue se creditar. Então, toda vez que a gente publica no Diário Oficial uma fruição de projeto, já quer dizer que aquela empresa está ok, ela vai poder ter o benefício da acreditação do ICMS que ela está utilizando para patrocinar a cultura.
tem análise da documentação, da comunicação da SESEC, atualização de cadastro e visualização dos projetos aprovados. No módulo proponente é aquele que propõe o seu projeto cultural, tem lá a parte de inscrição, de análise, da realização de diligências, da comunicação com a SESEC, da readequação do seu projeto, da aprovação da logomarca, da concessão do benefício e vai até a prestação de contas. Pode passar. Aí, gente, tem as etapas do projeto. Você dá entrada no projeto no Desenvolve Cultura na Lei do ICMS, esse projeto pode ficar em até 15 dias na análise documental. Depois da análise documental, ele passa para parecer técnico. A gente tem uma comissão de aprovação de projetos que vai fazer um parecer técnico se o seu projeto tem mérito, não tem. E aí, durante esses 15 dias, ele pode ser diligenciado. Toda vez que ele é diligenciado e você responde a diligência, é como se você voltasse para o início do jogo. Ainda tem mais 30 dias para o parecerista olhar. Por isso que é muito importante, é igual gestação. Você tem que botar lá o projeto e acompanhar a gestação. Porque senão chega a diligência para você, você demora 10 dias para responder, e se a diligência for feita para você depois de 20 dias, e você demora mais 10 dias, aquele prazo de 30, ele virou 50 dias. Porque quando você responde a diligência, porque o seu projeto pode não ser diligenciado, está tudo ok, aí são 30 dias. Mas diligenciou e você respondeu, o parecerista pode demorar mais 30 dias. Para vocês entenderem. Aí vai para a deliberação da CAP. Tem 45 dias úteis para a CAP deliberar. A CAP ela se reúne 2 vezes ao mês. Os nossos pareceristas são voluntários. Então, a gente tem com eles o compromisso de 2 vezes ao mês. Eles trabalham demais, porque tem a sociedade civil ali representada. E aí, deliberou na CAP, a gente tem 10 dias para colocar o seu projeto no Diário Oficial e 10 dias para você recursar. Se o seu projeto foi inabilitado, se foi cortado algum valor, então você tem 10 dias para recursar. Importante dizer, quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, para dar entrada nos projetos incentivados, as pessoas tinham que ter uma carta de patrocínio. O que impedia muitas pessoas de entrarem no ICMS. Nós assumimos o desafio de permitir que todos possam ter o seu projeto analisado quanto ao mérito cultural. Entendendo que essa análise de mérito e essa publicação no Diário Oficial pode garantir ao fazedor de cultura a possibilidade da captação. E tem dado certo. O que trouxe para a gente uma demanda gigantesca. Para que vocês tenham noção de quando a gente fala de demanda gigantesca, nós fechamos o nosso sistema agora 30 de dezembro. Somente 30 de novembro. Somente na última semana, nós tivemos 782 projetos inscritos. É muita coisa. Muita coisa. A gente tem até março para analisar a maior parte disso. A lei diz que existe uma prioridade na análise para os projetos que entram com DIP e DEP. Na verdade, DEP. Mas a gente tem até tratado projetos também com DIP, que já é essa intenção do patrocinador em patrocinar aquela atividade. Então, é importante também que as pessoas tenham consciência disso, porque às vezes as pessoas falam assim: meu Deus do céu, meu projeto está lá para ser analisado, o outro entrou há 15 dias atrás, já está publicado no Diário Oficial, tem alguma coisa nisso. Tem realmente alguma coisa, vocês estão certos. Tem uma DEP. Só isso que
faz o projeto entrar e com 30 dias ele ser avaliado, ser publicado no Diário Oficial e da outra pessoa não. Então, é essa carta de patrocínio que faz com que o projeto fure a fila de todo mundo e passe na frente. Nesse final de ano aconteceu muito isso. As CAPES se reuniam para avaliar projetos com DEP. Por que para a gente é importante esse dispositivo na lei? Porque toda vez que a gente patrocina um projeto, 1/5 desse valor que a gente patrocina vai para dentro do nosso fundo de cultura. Então, se eu patrocino um projeto de 3 milhões, 600 mil é para abastecer o fundo. Eu costumo dizer isso, enfatizar bastante isso, porque quando eu cheguei na Secretaria de Cultura, por falta de conhecimento, algumas pessoas chegavam lá brigando com a lei de incentivo. Lei de incentivo, secretária, pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo. Um projeto de 1 milhão, um projeto de 2 milhões, um projeto de 3 milhões, um carnaval que vai custar 15 milhões, isso é um absurdo e a gente não consegue. E aí a gente foi estudar. E aí eu falei assim, gente, o vilão não é a lei de incentivo. A lei de incentivo ela é a nossa amiga. O que era vilão nessa história é ter uma lei de incentivo que abastecia o fundo e a não utilização do fundo. Por que eu fico correndo igual uma louca agora no final do ano? Porque quanto mais projeto eu liberar, mais dinheiro eu boto no fundo para fazer os meus editais no ano que vem. Então, eu estou dizendo isso para vocês porque não mirem na lei de incentivo. Não se preocupem com os projetos grandes. Porque são por conta desse nível de articulação que o grande tem, que abastece e que garante que a gente faça para o médico pequeno. Pela primeira vez na história do Estado, nós temos um governador, e eu não posso deixar de falar disso, que colocou recurso próprio do dinheiro do Estado no fundo. Nós lançamos um pacto de 75 milhões, que 25 milhões são dinheiros do Tesouro. Não é dinheiro de projeto incentivado. Nós fizemos uma agenda com o governador Cláudio Castro, precisamos lançar um pacto da cultura. O que você precisa? 25 milhões. Transfere 25 milhões da Fazenda para a cultura e fizemos. E está aí. Por isso que a gente tem retomada cultural, URJ cultural, PCDs, porque o governador colocou mais 25 milhões dentro do fundo. Mas isso nunca tinha acontecido. É a primeira vez. Porque o fundo é sempre a receita de 1/5 dos projetos incentivados. Então, essa é uma engrenagem muito perfeita. É uma engrenagem de uma política pública muito estruturada, que no caminho ela só precisa ser aperfeiçoada, mas ela já é, por princípio, muito excelente. Então, assim, estou só dizendo isso, gente, reforçando, porque a gente ainda escuta alguns equívocos. E a gente, às vezes, mira no inimigo errado. O inimigo não é o Réveillon, o inimigo não é o Carnaval, o inimigo não é o show da praia, o inimigo não é o projeto do circo, do Marcos Frota, o inimigo não é o projeto apoiado pela Petrobras, eles não são. Eles são exatamente os nossos aliados. Demonstraram uma capacidade de articulação que é para toda a cultura, né, se apropriar. A gente tem que muitas das vezes olhar para algumas pessoas e dizer: como é que você consegue, me ajuda. Esse lugar do diálogo com o patrocinador, ele é um diálogo muito mais comercial do que um diálogo, como é que eu vou te dizer, abrigado exatamente no potencial de realização da política pública.
Quando você conversa com empresário, eu não sei se tem empresários aqui nessa reunião, e aí, mas eu vou ficar muito à vontade para dizer. O empresário quer saber aonde a marca dele aparece, como é que ele dialoga com o território que ele está inserido, se aquilo ali não pode trazer nenhum prejuízo para a imagem que ele está construindo. A gente teve no ano de pandemia aqui muita dificuldade, mas tivemos muitos parceiros, porque adaptamos os projetos às necessidades da empresa. Porque tem, para algumas empresas, é melhor pagar o imposto do que fazer um evento e servir uma comida estragada. Porque acaba com a empresa. E eles não estão errados. É melhor pagar imposto do que fazer um evento na estrutura de um circo com o risco do macho cair e alguém se machucar, porque acabou com a empresa. Por isso que existe um nível de exigência e um rigor no nível de contratação que o proponente faz, para que a empresa também possa estar segura para colocar o dinheiro dela ali dentro. Não é nem o dinheiro dela, porque o dinheiro é do Estado, mas a marca dela ali dentro. Por isso que algumas pessoas já chegaram nesse lugar dessa relação de confiança. É sempre uma relação de conquista e de confiança. E é sempre uma relação comercial. Então isso é muito importante que a gente vá se apropriando. Pode passar. Eu juro que já está acabando. Aí está ali dizendo das nossas reuniões, né, quinzenais, então, na celeridade que a gente tem tentado garantir na aprovação dos projetos e o quanto a Secretaria de Cultura tem dialogado com essa questão da transparência. Pode passar. E aí, gente, isso aqui é só um panorama, tá? Nós chegamos à Secretaria de Cultura no dia 6 de dezembro de 2019. Quando nós chegamos lá, esse era o quadro. 41 projetos aprovados, 41 aprovados. Porque a gente só aprovava quem tinha DEP. Eram escritórios de realização de eventos. A gente só aprovava quem tinha DEP. Não tem DEP, filha. Não tem lugar para você aqui. Você não consegue estabelecer um diálogo com o mercado, esse lugar aqui não é para você. A gente dizia isso, mais ou menos dizia isso. Dos 41 aprovados, 40 foram incentivados. Um total de renúncia de 101 milhões. Com o ticket médio, com a destinação do FEC de 20 milhões. Então, lembra lá? 1/5 do que a gente aprova vai para o FEC. 1/5 de 100, de 420 para o FEC. Vai lá. Para o FEC que não era utilizado. Porque o FEC era uma política pública de 22 anos instituída. Quem usava esse dinheiro? Vamos lá. Dá trabalho usar o FEC, gente. Vamos lá. Pode passar. 2020, e aí agora a gente está falando com a nossa gestão. Número de projetos aprovados. A gente sai de 41. Isso aqui é dado, tá, gente? Está lá. Então, a gente fala com muito orgulho, porque é algo que pode ser comprovado. Nós saímos de 41 para 238 projetos aprovados. A CAP trabalha, gente. Trabalha. Dos 238, lembra que 40 em 2019 foram incentivados? Nós incentivamos no ano que não teve Réveillon, no ano que não teve Carnaval, que não teve show da praia, nós incentivamos 86 projetos. No ano de pandemia, nós incentivamos 86. Lembra que tinha sido 40? 86. Num total de renúncia menor, porque foi um ano atípico, do que o outro ano. Então, com menos dinheiro, a gente fez mais. Com um total de renúncia de 81 milhões, com destinação do FEC de cerca de 13 milhões. Pode passar. Aqui, eu acho que é o nosso grande ganho da Secretaria de Cultura. Aqueles 40 projetos
aprovados e patrocinados no ano de 2019, eles cumpriram o requisito de serem projetos excepcionais. O projeto excepcional, ele não passa por uma comissão de aprovação de projetos. É o secretário que aprova. É o chefe da pasta que aprova. E a superintendência da lei de incentivo. Então, quando nós chegamos lá em 2019, 96% foram projetos excepcionais. 4% projetos em edital. Projetos que passaram pela análise da CAP. Em 2020, nós tivemos 87% dos projetos passaram pela análise da CAP. 13% foram projetos em excepcionalidade. Então, nós viramos definitivamente essa chave. Pode passar. Um outro dado que é alarmante e importante é que em 2019, 92% dos projetos eram realizados na capital. Quando eu falo capital, gente, cidade do Rio de Janeiro. 8% dos projetos foram realizados no interior. Quando eu falo interior, gente, eu falo Petrópolis, Niterói, Duque de Caxias, Cambuci, Vacassai. Para 70-35, capital é uma cidade só e todas as demais regiões, inclusive a metropolitana, é interior do estado. Então, esses 8% não aconteceram lá no Noroeste, não. Aconteceu em Niterói, Petrópolis, no máximo numa Duque de Caxias. Tá? Então, 8% aqui. Em 2020, nós realizamos 58% dos projetos na capital, na cidade do Rio de Janeiro, mas 42% projetos realizados no interior do estado. A gente sai de 8 para 42 projetos. Isso também foi uma virada de chave muito significativa. Pode passar. Em 2019, a gente tinha um ticket médio aí de 2 milhões por projeto. Em 2020, a gente deduziu pela metade, nós tivemos um ticket médio de 1 milhão por projeto. Isso é uma média, tá, gente? A gente tem projeto de 200 mil, 100, a gente faz uma média, mas a gente diminuiu bastante a média dos projetos, coisa que não vai acontecer esse ano. Porque esse ano a gente teve um ganho que é muito melhor do que a diminuição da média. Nós tivemos projetos continuados. Então a gente está pagando projetos que vão acontecer, por exemplo, os projetos da Petrobras são 17 milhões, mas estão para 2 anos consecutivos. É uma escola de música, é uma escola de dança, é uma escola de circo acontecendo por 2 anos consecutivos para gerar um nível de transformação naquele ambiente que o projeto está inserido. Pode passar. E aí, gente, isso aqui é um panorama de 2021. Eu estou usando uma apresentação que ela já está desatualizada, de 2 meses atrás, tá? Em 2021, só em 2021, há 2 meses atrás, a gente já tem 295 projetos aprovados, que é maior do que 2020. A gente já tem... Pega o meu telefone, alguém pode pegar, que eu tenho os dados atualizados, eu depois vou passar para... Depois eu passo. Mas a gente já tinha 34 projetos incentivados, um total de renúncia de 45, mas hoje está batendo 97 milhões. Então, eu já tenho ali muito mais do que 34, já devo ter uns 50 projetos avaliados. E uma destinação para o FEC de 9 milhões. E esses 9 milhões vão chegar no final do ano muito mais, porque eu tenho uma novidade super boa para contar. O governador do estado tinha destinado 95 milhões no início do ano para projetos incentivados no ano de 2021. Há 15 dias atrás, ele publicou em diário oficial mais 30 milhões para a lei de incentivo. Então, a gente sai de 95 para 125. E hoje, ele está deliberando sobre mais 20 milhões. Nós vamos ter a maior lei de incentivo de todos os tempos do ano de 2021.
Então, muito bacana isso, né? A gente poder ter uma relação com o governo, com o governador que é da cultura, que é cantor, que a gente liga para ele e fala, preciso de mais 15 milhões, e ele liga para a Fazenda e autoriza. Preciso de mais 30 milhões, ele liga para a Fazenda e autoriza. Por conta de que ele entende o potencial dessa ação, entende o nível de transformação que isso pode gerar. E mais do que isso, gente, o governo não entende, pode ter certeza disso, ele não entende isso como despesa. Ele entende isso como investimento. Então, isso é maravilhoso. Então, pode passar. E aí, gente, tem algumas novidades, né, que são novidades mais técnicas, que é a gente poder fazer do início ao fim a tramitação do projeto por dentro da plataforma Desenvolve Cultura. Então, acabou essa coisa, e não porque a gente não gosta não, tá, gente? A gente adora receber fazedor de cultura na CCEP. Mas acabou aquela coisa, gente, a pessoa tem que tirar uma dúvida. Isso é muito fácil para quem está aqui em seropédica. Tu vai pegar um ônibus, tu vai demorar uma penta de tempo para chegar, mas tu chega e volta para casa no mesmo dia. Mas imagina o menino sair de Santo Antônio de Pádua para tirar uma dúvida aqui na Secretaria de Cultura. E, gente, não faz. Hoje ele pode fazer isso da casa dele. E vai ter alguém que vai responder a ele. E isso trouxe uma impessoalidade para a lei, que é a impessoalidade da transparência. Então, eu não preciso saber quem você é, aonde você vota, amigo de quem você é, para você ser atendido. Você tem que ser atendido porque é uma política pública para o fazedor de cultura, independente do nível de relação que ele possa vir a ter. Então, isso é muito importante. E é muito importante que a gente se aproprie, porque a gente está indo para um ano muito difícil, que é o ano de 2022. E se a sociedade não se apropriar desses ganhos, a gente pode viver um processo de retrocesso. Só não vamos viver se todos vocês conhecerem o processo. Para se precisar, a gente dizer, ah não, tramitação no papelzinho, nunca mais. Aprovar projeto que só tem DIP, também nunca mais. A gente tem que ter esse nível de apropriação de informação para a gente não cair nesse buraco do retrocesso. Pode passar. E aí, gente, quais são as nossas metas? Ampliar o número de empresas patrocinadoras, a gente já está fazendo isso com a chegada da Vivo, com a chegada da Light. A Light também chegou e chegou com força total no patrocínio. E com a chegada da Petrobras, com o retorno da Petrobras. São os nossos maiores pagadores de impostos. Então, a gente está muito feliz com isso. E ampliar a quantidade de recursos no interior do Estado. Esse também é outro desafio. Pode passar. O que vem por aí? Uma parceria com a Firjan, para a Firjan conversar com as empresas fora da capital. Uma parceria com o Conselho de... Ai, Jesus, espera aí. Com o Conselho Regional de Contabilidade, porque muitas das vezes é o contador da empresa que fala, não vamos fazer isso não, vai dar muito trabalho. Daqui a pouco o fisco está aqui na nossa porta. A gente vai abrir as nossas contas assim para o Estado, né? Então, é um desafio lidar com essa categoria. E a gente tem aí uma minuta de um projeto de lei muito interessante para aumentar a possibilidade do empresário que tem um faturamento mediano dele poder renunciar mais e ele querer estar na lei de patrocínio por conta disso. Pode passar. Agora fica aqui o meu muito obrigada. Estou aqui para tirar todas as dúvidas, responder o que precisar ser respondido. Quero dizer que vou deixar essa apresentação aqui. Acho que a gente tem uma cidade que tem um potencial incrível, porque a gente tem indústria aqui nessa cidade, tem indústrias que poderiam apoiar projetos desse território.
Mas vou dizer para vocês, não é fácil. Mas também, depois que a gente chega nesse lugar, muitas das vezes a gente vive um processo de emancipação. A gente não pode desistir. A Secretaria de Cultura, e aí eu vou terminar dizendo isso, nós não somos captadores de recursos. Muitas das vezes a pessoa chega lá com um projeto lindo, maravilhoso, e fala: secretária, trouxe aqui para você me ajudar a captar. Existe um profissional que até recebe para isso, e que pode receber por dentro de uma planilha, porque a lei permite isso não é imoral, não é ilegal, para fazer a captação de recursos do seu projeto. Eu não sou esse profissional. Eu nem posso receber para isso, se você quiser me pagar. Então, eu não capto para projeto de ninguém. O que a gente faz é trabalhar para que você tenha esse diário oficial, esse projeto aprovado, para te permitir para o mercado captar. Se lá na frente você precisar da ajuda da Secretaria de Cultura, no sentido de marquei uma agenda com a BRF. Secretária, tem alguém da sua secretaria que poderia me acompanhar? Você pode fazer uma reunião por vídeo, presencial, com o CEO dessa empresa? Você pode garantir para essa pessoa que esse projeto passou pela aprovação da Secretaria de Cultura e tem mérito? Você pode fazer uma carta dizendo que tem um projeto aprovado e que a Secretaria de Cultura gostaria de apoiar? Agora, você pode pedir para o empresário pagar meu projeto? Você pode mandar o meu projeto para a Light? Você pode dizer para a Petrobras que eles aportaram? Não posso. Esse não é o nosso papel. Nós podemos te apoiar no processo de captação que você vai fazer. Mas nós não podemos captar para você. Nem eu e nem funcionário da Secretaria de Cultura algum. Então é muito importante que a gente diga qual é o papel do proponente e qual é o papel da Secretaria de Cultura nesse processo. Nós nos policiamos muito para que a gente não entre exatamente nesse lugar. Porque tem projetos que são maravilhosos e que nós gostaríamos de que alguma empresa apoiasse. Só que nesse arranjo eu só celebro o casamento. Eu não apresento noivo para noiva e nem noivo para noiva. Eu só celebro o casamento. Então, é muito importante que a gente entenda a função de cada um. Muitos fazedores de cultura chegam na Secretaria de Cultura com essa expectativa de que a secretária vai colocar o processo debaixo do braço, vai bater na porta das empresas pedindo isso. Não posso. E não vou fazer. A gente vai se apoiando nesse processo. A gente vai explicando, a gente vai conversando, a gente pode acompanhar o proponente. Mas o desafio de vender o projeto é do próprio empreendedor cultural. Até porque, nesse diálogo com a empresa, muitas das vezes a empresa tem as condicionantes dela que cabe você aceitar ou não. Eu patrocino o seu projeto sim, mas se você, em vez de levar o do Nobre, levar o chão de Pilares, eu não posso eu não posso dizer se a pessoa vai fazer ou não. É uma relação da empresa com o proponente. Então a gente não pode ficar exatamente no meio disso. No mais, contarão com a Secretaria de Cultura, em todos os que forem esses diálogos. Para a gente é muito importante que as grandes empresas estejam dentro desse processo. Está muito claro para mim que a gente só vai viver o processo de democratização com mais veracidade no ano de 2022 se a gente tiver empresas, para além das empresas que estão sediadas na capital,
que as empresas que estão nas regiões mais periféricas também entenderem o potencial dessa lei, o quanto essa lei pode falar com a marca dela. E aí esse desafio é de todos nós. Hoje, nós só precisamos correr atrás da empresa porque a gente quer viver o processo de democratização. Porque com as empresas que a gente tem no nosso cardápio, a gente já dá conta da nossa lei de incentivo. Hoje a gente pode escolher não fazer com alguma e fazer com outra. O Estado do Rio de Janeiro chegou nesse nível. Nós não estamos de pires na mão. Inclusive, suplementamos 18 com 30, 15 com 20, suplementamos 50 milhões esse ano para dar conta de todas as demandas. Então, hoje, a gente está numa situação muito confortável. Mas a gente ainda quer que a empresa lá de Santo Antônio de Pádua, que a empresa olhe para o seu entorno e faça para o seu entorno. Então, vamos ombrear essa meta, vamos ombrear esse desafio. Estamos nas trincheiras para isso, quanto mais gente junto com a gente, melhor. E vamos fazer no 2022 muito incentivo à cultura. Vamos mostrar para o Brasil que a gente tem, sim, a melhor lei de incentivo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar com os empresários, vamos trazer as pessoas para perto, para que a gente possa, então, atingir todas as nossas metas. Eu quero agradecer, dizer muito obrigado por essa acolhida nesse lugar maravilhoso, muito obrigado por essa acolhida sendo abraçada aqui pelo artesanato, pelos fazedores de cultura. Eu ficaria aqui o dia inteiro, mas não dá. Então, obrigada. Tenho uns 10, 15 minutinhos para tirar as dúvidas, mas depois vou ter que meter o pé correndo, que hoje está cheio de eventos lá, final do ano vocês sabem como é que é, né? Mas quero me colocar aqui 10, 15 minutinhos para responder dúvidas. Eu tenho 2 dúvidas ali, pode falar.